Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Então vamos começar falando sobre o tempo de candle. Como funciona esse indicador, para que ele serve. Ele não é feito para ser usado no gráfico de candle, ele é feito para ser usado no gráfico de Renko ou em algum outro gráfico que não vai levar em conta o tempo para a formação daquele candle ou daquela variação ou daquela linha, dependendo do gráfico. Então nós podemos pegar aqui um dia, por exemplo, o dia 20 de maio, e daí vocês vão ver que certos Renkos vão demorar mais tempo para serem formados, como é o caso desse daqui e desse daqui, e você tem Renkos que vão ser formados de forma mais rápida. Por exemplo, esses daqui. Então, só olhando esse indicador, eu sei que esse movimento aqui de alta foi um movimento mais rápido. Agora, olhando esse indicador, eu também consigo ver que esse pequeno movimento aqui de baixa, que depois subiu um pouquinho, ele foi um movimento bem lento. Ou seja, o mercado ficou muito tempo travado aqui nessa região. Então esse é um gráfico para você que não gosta de usar candlestick, que gosta de usar Renko, por exemplo, ou que gosta de usar outros tipos de gráfico. Pode usar o gráfico de range, o gráfico de ponto, o CAG e assim por diante. Então para você que gosta de usar esses gráficos aí que são um pouco diferenciados, mas mesmo assim você quer ter uma noção de quanto tempo está demorando para aquele Renko fechar, por exemplo, você pode usar esse indicador de tempo de candle. Agora vamos para o indicador quantidade de agressão. Aqui nós temos a quantidade de agressão de compra e embaixo a quantidade de agressão de venda. Então nós podemos ver que geralmente nos candles de alta você vai ter mais agressão de compra do que de venda, e nos candles de baixa você vai ter mais agressão de venda do que agressão de compra. Mas nem sempre. Então você pode ter um candle de baixa com mais agressão compradora. E aí nós dizemos que houve uma absorção nesse candle. E como você pode usar esse indicador? Você pode usar a agressão como um sinalizador de que aquele movimento é forte, que há uma urgência dos compradores ou dos vendedores, e você pode entender que essa urgência vai continuar. Então, se você vê um movimento de alta com uma expansão na agressão, você pode olhar isso como um sinal de que esse movimento é forte e entrar a favor dessa tendência. Nós temos também o indicador quantidade de agressão, que vai ser esse indicador que a gente viu antes, só que a agressão compradora menos a agressão vendedora. Então quando você vê um candle verde, quer dizer que houve mais agressão compradora do que vendedora, e quando você vê um candle vermelho, quer dizer que houve mais agressão vendedora do que compradora. E novamente a agressão pode ser utilizada como uma sinalização de força desse movimento. Nós temos também o indicador Trade Detector, então ele vai pegar o volume em determinado nível de preço. Então eu posso vir configurar ele aqui para um lote maior, por exemplo, digamos um lote de 1000, agora já reduziu, e se eu voltar aqui com um lote menor, vocês vão ver que tem vários níveis de preço que tiveram o meu volume mínimo, e daí quando eu aumento, menos níveis de preços tiveram esse volume mínimo. Então esse indicador ele vai tanto ver o volume no nível de preço, quanto também o tempo de candle. Então vamos pegar um volume mais alto aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Digamos 2000, um lote mínimo de 2000, aí vocês vão ver que esse indicador aparece bem menos. Mas se eu pegar um tempo gráfico maior, por exemplo de 15 minutos, ele vai aparecer mais, porque ele é um indicador que vai ver o volume no nível de preço dentro do tempo daquele candle. Então se eu pegar um tempo gráfico menor, ele vai aparecer menos, e se eu pegar um tempo gráfico maior, ele vai aparecer mais, mesmo não tendo modificado o volume mínimo que eu quero ver. Daí vocês vão ver aqui que o verde quer dizer a agressão compradora que houve nesse nível de preços, e o vermelho a agressão vendedora que houve nesse nível de preços. Então você pode ver níveis de preço onde houve só agressão compradora, níveis de preço onde houve só agressão vendedora, e níveis de preço onde foi basicamente 50-50, aqueles em que houve mais agressão vendedora do que compradora, e também aqueles onde houve mais agressão compradora do que vendedora. Você pode modificar a aparência aqui, então você pode aumentar o tamanho dele, acho que já está no máximo, acho que já está no máximo, e você pode deixar ele mais opaco para você ver ele melhor, por exemplo. E agora vamos ver o OBV. Esse é um indicador de deslocamento de preço mais o volume. Então ele vai seguir o deslocamento de preço. Se esse deslocamento de preço tiver mais volume, ele vai fazer um movimento com uma amplitude maior. Se esse deslocamento de preço tiver menos volume, ele vai fazer uma amplitude menor. E daí nós temos aqui o OBV normal e o OBV ponderado. Qual que é a diferença entre eles? É que um vai ser ponderado por essa média móvel. Se eu tirar a média móvel, vocês vão ver que ele vai ficar igual o OBV. E nós podemos excluir trades diretos também, se nós quisermos. E eu posso pegar o outro OBV aqui, eu vou trazer ele para cima para vocês verem melhor. E ele também vai ter uma média móvel para eu fazer um OBV ponderado, podendo excluir trades diretos novamente. E aí vocês vão ver que eles vão ficar dois indicadores iguais. Para que pode ser usado o OBV, pessoal?
tanto para você pegar tendências. Então, se o mercado está subindo e o OBV tem uma alta forte, ou seja, indicando que ele está seguindo o mercado, mas que está entrando volume, isso seria uma confirmação dessa tendência, seria um sinal para você comprar. Agora também pode haver uma divergência, então digamos que haja um topo no gráfico e daí o gráfico vai lá e rompe esse topo. Só que no OBV também tem um topo e ele não conseguiu romper esse topo, ou seja, esse movimento de rompimento provavelmente está acontecendo com baixo volume, o que indicaria que esse rompimento pode ser um rompimento falso, e aí se você acredita e gosta do indicador, você iria vender esse rompimento imaginando uma queda no mercado. Tá certo, pessoal? Pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo.